Bom dia a todos. Esse ano está um pouco atípico, né, os nossos encontros, porque nós estávamos habituados com o auditório balde e vocês sabem que a gente está num período de reformas e com recessão de espaços físicos, então a gente teve que vir para cá. É uma sala boa, porém nós sabemos que ela fica um pouco distante, às vezes, né, o pessoal estava mais habituado e mais central aos auditórios, então nós também vamos ter que fazer uma campanha para aumentar nosso quórum, né, porque a gente quer, com os estudos clínicos, dividir o conhecimento, né, e poder refletir com todos. Esse é o nosso primeiro estudo do ano, né? Eu agradeço muito a equipe do Centro de Pesquisa Clínica, que desde o ano passado se comprometeu a estar abrindo as atividades esse ano, inovando, né, trazendo um trabalho muito especializado que elas realizam lá, de muita qualidade, pioneiro, e que também hoje elas vão estar trazendo assim o que eu diria de um fechamento de um trabalho que começou junto com a COPE há, acho que já uns 2 anos, onde a gente começou a pensar como seria a organização do registro de enfermagem para esses pacientes em protocolos de pesquisa. Esse estudo, então, ele vai estar trazendo um pouco daquilo que nós desenvolvemos com a equipe, né? E que é muito importante dizer que realmente assim foi desenvolvido junto com todos, né? Inclusive com a equipe multi, em várias reuniões, onde a gente teve que estar colocando a importância do registro de enfermagem nesse prontuário do paciente de pesquisa, tá? É claro, sempre respeitando as questões bioéticas que perpassam a pesquisa e que é fundamental nesse cenário de prática da enfermagem. Bom, nós também, por sugestão desse grupo, a gente vai também estar inovando um pouco a nossa forma de estar apresentando os estudos clínicos, onde a gente vai requerer um pouco mais de interação da plateia, né? Vocês podem ver que no título, apesar de ter saído no cartaz, no modelo antigo, né, mas aqui o primeiro slide ele não tem o título do diagnóstico que foi considerado pela equipe como prioritário para esse paciente, justamente para que a gente possa conversar um pouco mais com a plateia em cima daquilo que o paciente apresentou, né, e aquilo que a gente pensa como ser o mais adequado para o diagnóstico e para o tratamento desse paciente enquanto cuidado lá no centro de pesquisa. Então, propositalmente, o diagnóstico não consta hoje no slide inicial da apresentação, né? Então, de novo, o CPC está inovando, né? Eu agradeço pela ideia da Eneida, né, junto com o grupo, né, para fazer com que a gente avance no nosso conhecimento também, no nosso modo de trabalho na comissão do processo de enfermagem. Também eu quero elogiar, né, a participação das técnicas de enfermagem que estão aqui, que compõem essa equipe do CPC e que também vão estar presentes no momento de apresentação do estudo clínico, porque assim é o trabalho lá, compartilhado com todos, tá? Então, agradeço a presença de todos, né? Desejo que nós tenhamos um bom 2015, né? Os nossos encontros serão sempre nas quintas-feiras pela manhã, né? Hoje foi às 10 horas, mas a partir dos próximos estudos clínicos às 9 horas, tá? Então, eu queria que vocês nos ajudassem a divulgar. É uma quinta-feira por mês, que vocês recebem por e-mail, sempre às 9 horas e sempre aqui na sala 160. Essa adequação também se deu àquela questão inicial que eu comentei do espaço físico, tá? Então, não é mais nas terças-feiras, é nas quintas-feiras, às 9 da manhã, aqui na sala 160, tá? Como de praxe, a gente sempre costuma perguntar se tem alguém que é a primeira vez que vem ao estudo clínico, levanta a mão. Então tá, então bem-vindos os marinheiros de primeira viagem e que seja esse o primeiro de muitos estudos que vocês possam vir assistir conosco e participar dele, tá?
Então, obrigada pela presença de vocês também, tá? Eu não me apresentei antes, para aqueles que são de primeira viagem, uns me conhecem, outros não. Eu sou Fátima, professora da escola e coordeno a comissão do processo de enfermagem, né? E nós trabalhamos com enfermeiros, além da enfermeira Maria do Carmo, que me assessora diretamente, com enfermeiros representantes de todos os serviços, né? Do serviço do Sense, que hoje está apresentando, a gente conta com a colaboração da Rejane, que é da unidade da hemodinâmica, não é? Mas a gente está sempre em contato também com outros enfermeiros desse serviço, né, da hemodiálise, com a CONCA, enfim, não vou nomear todos, mas é um serviço que a gente tem uma aproximação bem, uma cooperação de trabalho, de parceria bem importante, que eu também queria agradecer. Então, eu vou chamar, então, vou apresentar as representantes desse serviço que hoje se responsabilizaram pela apresentação, né? Então, nós temos a enfermeira Adriana Serdotti, não é? A enfermeira Suzana Miller, a técnica de enfermagem Caína, a técnica de enfermagem Juliana, além das professoras Eneida e Graziela, que são as chefias de serviço. E eu vou chamar a Caína, que é técnica de enfermagem, para dar início à apresentação. Então, um bom estudo a todos e que possamos, então, debater esse caso para que a gente possa conhecer um pouco mais o Centro de Pesquisa Clínica. Bom dia. As imagens expostas são de domínio público ou com autorização de exposição. O Centro de Pesquisa Clínica é um prédio anexo do Hospital de Clínicas. Foi inaugurado em 2009 e possui 6 andares. Atendemos projetos de pesquisa acadêmicos e da indústria farmacêutica. A equipe de enfermagem é composta por 2 enfermeiras, a Suzana e a Adriana, e 2 técnicas de enfermagem, eu e a Juliana. Somos coordenadas, então, pelo Serviço de Enfermagem em Nefrologia, Cardiovascular e Imagem no Sense, pelas professoras Eneida e Graziela. Vou, então, apresentar o primeiro e o segundo andar com alguns detalhes. No primeiro andar, a recepção faz a abordagem ao participante de pesquisa. Após, ele é encaminhado à sala de espera em frente aos consultórios. São 10 consultórios, 2 salas de coleta, 2 coletadores, o Rodrigo e a Suzete, uma sala de monitoria, onde os pesquisadores fazem uso, e temos também uma sala de armazenagem de medicamento com rígido controle de temperatura. Ali se encontra, então, o consultório, né? Aqui, o atendimento, o Rodrigo na sala de coletas, aqui a sala de monitoria e a sala de armazenamento de medicações. No segundo andar, então, a enfermagem atua fazendo as infusões dos estudos, né? São 2 salas para infusão. A sala de poltronas, com 10 poltronas, e a sala de leito com 6 leitos. As salas, elas são equipadas com bombas de infusão e monitor multiparâmetro, né? Aqui, então, a sala de poltronas, aqui a de leitos. Para a gente poder fazer a divisão, né, a gente faz uma avaliação do estado físico do paciente e o tempo de duração da medicação. Daí a gente escolhe uma das salas para a segurança e conforto dele, né? Como é medicação de pesquisa, tem que ficar muito atento a reações. Então, a gente, em casos mais graves, a gente tem um carro de parada, nível 3, adulto e pediátrico. Contamos também com a CPI e com o TRR e uma, né, para suporte. Temos também outras salas que é para uso dos grupos no segundo andar. E, por fim,
Temos a sala de estar, onde o paciente e o acompanhante ficam na espera, podem fazer o seu lanche, assistir TV ou videogame. Então é isso, passo minha palavra para a Suzana, enfermeira Suzana. Bom dia a todos. Então, vamos dar continuidade. Eu vou falar sobre a pesquisa do nosso participante, né? Nós não trabalhamos com pacientes, a gente trabalha com participantes de pesquisa, né? Não é nem voluntários, conforme a lei da 466, né? Então já foi modificado, então, também que não é mais voluntário, são participantes de pesquisa, e não é paciente. Bom, ele faz parte dessa pesquisa, que é o estudo de extensão multicêntrico e multinacional para avaliar a eficácia e segurança a longo prazo do BMN 110 em pacientes portadores de mucopolissacaridose 4A, que é a chamada a síndrome de Morquio-A. É um estudo da genética. Ele começou em dezembro de 2011, foi o MOR4. Nós temos uma abreviação para os estudos, a própria indústria bota uma abreviação ou um nome, e esse aqui é o MOR5. O MOR4 começou em dezembro de 2011, e o participante, desse nosso participante, fez parte do MOR4, que terminou em agosto de 2012. E automaticamente eles já entraram para o estudo de extensão, que é esse aqui, que é o MOR5, para poder continuar recebendo a medicação, como ele foi beneficiado. Então eles fizeram uma extensão de estudo, só mudou o número, entraram com eles de novo no GPPG para poder fornecer a medicação do estudo para o participante, que é uma regra já de qualquer estudo, que se o paciente, se o participante se beneficiar, é obrigatório a indústria fornecer a medicação gratuitamente. O patrocinador, então, foi a Biomarin. Então ele está na fase já 3, ele já passou pela fase 3 e está na extensão. Bom, então falando um pouquinho do BMN 110, então como ele já foi aprovado e todos os que participaram do MOR4, que foram 18 participantes aqui no Sul, eles vinham de todo o Brasil, eles estão participando também do MOR5. Então, a medicação, como ela deu benefício, ela foi aprovada em março de 2014 pela FDA, em junho de 2014 foi aprovada na Europa e agora em dezembro do ano passado ela foi aprovada na Anvisa. Esses participantes continuam conosco porque eles têm que se estruturar no seu estado de origem para poder começar a receber a medicação e ser acompanhados. O nome da droga é a elosulfase alfa e o nome da droga comercial é o Vimizim. Bom, vou falar um pouquinho então da mucopolissacaridose para depois entrar no caso clínico. Ela é uma doença genética, autossômica recessiva, causada pela deficiência nas enzimas responsáveis pela degradação da glicosaminoglicano, que é o mucopolissacarídeo, queratansulfato, que a gente trata como QS. Então, esse QS ele tem eliminação aumentada na urina e geralmente ela é encontrada nas cartilagens. Então, ela é caracterizada, essa doença, por baixa estatura, doença óssea grave e inteligência normal. Essas imagens são da internet e 2 desses participantes foram da primeiro grupo nosso. Bom, a prevalência dessa doença, ela é de 1 para 250 mil do tipo 4A. Tem o tipo A e B, sendo que o A é o mais grave. E a incidência vai variar entre os países. Para curiosidade de vocês, assim, o grupo MOR, quando começou esse estudo, nós incluímos 18 participantes no Brasil e foi o país que mais incluiu no mundo nesse estudo. Por isso que teve a visita do FDA o ano passado para avaliar se realmente não tinha algum desvio, alguma coisa, né? Geralmente é diagnosticado durante o 2º ano de vida, após a aquisição da marcha, que aí descobrem que ele tem problema para deambular. O diagnóstico é confirmado pela demonstração da deficiência enzimática em culturas leucócitos ou fibroblastos. E o comprometimento é esquelético, então tem dificuldade na marcha e nas atividades diárias.
acontece a paragem de crescimento por volta dos 8 anos de idade e o tamanho definitivo alcança 1 metro a 1,5 metro de altura, dependendo da gravidade da doença. Além disso, tem as manifestações extraesqueléticas, que são problemas respiratórios, hepatomegalia, valvulopatias, opacificação de córnea e perda de audição. A gente pegou essa foto, que é da internet também, mas ele é muito próximo do nosso participante que nós vamos estudar, nós vamos apresentar. Então, eles apresentam deformidades esqueléticas, platiospondilia, que é um achatamento dos arcos costais, cifose, que já acontece por causa desse achatamento, escoliose, o pectus carinatum, que é esse peito abaulado, que tem uma outra slide no segundo, e que tem um encurtamento das cartilagens das costelas, que fica esse chamado, eles chamam de peito de pomba. E existe uma hipermobilidade articular, que é acompanhada por luxações frequentes de quadril e joelhos. Isso aqui é um movimento que eles frequentemente podem fazer. O genovalgo, que é os joelhos próximos ou para dentro, e deformidade de ossos longos. Essa aqui é outra participante nossa, ela tem 30 anos e também vinha lá do interior do Sergipe, se não me engano. Então, as deformidades ósseas, né, falanges curtas e largas, e deformidades ossos de punho e carpo. Então, aqui tem uma foto melhor do pectus carinatum, que é uma característica bem comum deles. O que acontece, né? Devido ao pescoço ser curto, não ter esse prolongamento, eles têm dificuldade de intubação. E é um problema para fazer um portocate, porque eles têm que ser puncionados semanalmente, né? Então, a gente tem dificuldade, eles têm dificuldade para fazer uma anestesia geral. O prognóstico vai depender, então, da qualidade dos cuidados que eles vêm recebendo até então, né? E eles podem chegar até os 50 anos de idade. Nós temos 2 participantes que são de Santa Catarina, são 2 irmãs, uma é de 35 e a outra de 37. Elas trabalham as 2. O tratamento não existe atualmente, nenhum tratamento de rotina, né, aceito, só além dos cuidados de suporte. E o tratamento sintomático, então, o que eles fazem? Prótese de quadril, cirurgia de joelho, cirurgia da coluna cervical, devido à consolidação do pescoço por fusão vertebral. Então, vocês veem que ele não tem pescoço, parece que a cabeça está direto nos ombros, né? E essa é uma fase bem complicada, porque é uma cirurgia de risco. Tem, então, a terapia de reposição enzimática com BMN ou GAL-MS humana, recombinante, tá? Que na época que a gente fez aqui, poderia vir a ser uma opção para o tratamento de pacientes com MPS 4A. E o que se espera com essa medicação é que ela reduza o acúmulo patológico progressivo do QS e melhore os sinais e sintomas da doença e melhore a qualidade de vida deles, né? Bom, então o nosso participante, ele tem 15 anos, é masculino, ele está no 6º ano do colégio fundamental, é natural e procedente de Almirante Tamandaré, ele mora no Paraná, então ele vem semanalmente, há 3 anos para cá, não tem religião, vem sempre com a mãe, e ele interna para a gente, então quando ele é admitido para nós, a gente faz uma admissão dessa maneira. Ele é admitido no CPC para infusão da medicação do estudo, do projeto de pesquisa, a gente sempre coloca o número que ele foi registrado no GPPG, aí bota-se o nome do estudo, porque caso tenha alguma intercorrência nesse meio tempo, ele precise voltar ao hospital, ele tem um registro na anamnese, no exame físico, que ele estava que ele fez essa medicação. A história, no momento que a gente fez a anamnese, ele estava com dor de ouvido, ele tem rinite alérgica, e aí a história que a mãe conta, tá? Ele nasceu com os pés tortos e ele chorava muito. Ela acha que talvez ele chorava por dor. E aos 2 anos ele parou de crescer e começou a ter as costelas saltadas, segundo ela, né? Então já começou a alteração do tórax. E aos 6 anos, que até então não sabiam o que ele tinha, aí enviaram a amostra do sangue aqui para o hospital, para a genética do hospital, e aí que conseguiram o diagnóstico.
E depois, aos 9 anos, ele estava um pouco maior, que ele começou a cair. Ele corria, tropeçava, corria e caía muito. Então, ele caminha com auxílio, sempre segurando na mão da mãe, alguma coisa assim, e apresentava hipertermia frequente, até 39 graus, não relacionada, nem sempre relacionada em processo infeccioso. E ele fez, em 2009, uma correção do joelho bilateral. Outra história dele, ele teve subluxação de articulação de punho bilateral, ele tem os pés planos, ele tem hiperextensão dos pés e calcanhares, tem restrição da articulação do ombro bilateral, ele tem alterações esqueléticas, subluxação da cervical 1 e 2, alterações da torácica 12, lombar 1 e 2, o acetábulo raso e extensão da diáfise. Ele tem aumento da área reflexógena patelar, não teve outras internações além daquela da cirurgia do joelho, e ele tem hipoplasia odontoide, que é o que está relacionado é uma compressão medular devido à degeneração da cervical. A história familiar, na família dele não tem ninguém com esse caso de doença, com essa doença. Ele conhece seu problema de saúde, depois que foi diagnosticado, eles começaram a estudar mais e ser mais chamados pelos grupos, né? Medicação em uso é assim necessário, e ele usa um descongestionante nasal. Essa medicação aqui, loratadina, ranitidina e ibuprofeno, é como pré-medicação das infusões. Num determinado momento, ele apresentava reação e teve que aumentar a dose do ibuprofeno numa determinada vazão da infusão. É uma pessoa, ele é lúcido, ele é orientado, é coerente, ele deambula com dificuldade, necessita de apoio, segura na mão da mãe. O máximo que ele consegue fazer é caminhar 20 metros sozinho. E além disso ele corre, né? A gente pega ele correndo. Ele não tem dificuldades da deglutição, comunicação é adequada e sem alterações sensitivas. Quanto à dor, ele estava no momento da avaliação, ele estava com dor 2 na escala categórico-verbal, era uma dor latejante no ouvido direito de intensidade leve. E ele tem história de dor nos membros inferiores quando deambula, máximo 20 metros que ele tolera atualmente. Ele tem uma opacidade corneana, mas ele não faz uso de óculos. A audição é diminuída, também não usa aparelho. E nos demais, táteis, gustativos, olfativos, não tem alteração. A cabeça, ele tem macrocefalia, macroglossia, que é a língua maior, e o pescoço é curto. Com tudo isso, ele tem uma saturação boa, ele ventila bem, não estava com infecções. Sinais vitais estavam estáveis, sem alterações vasculares, pulsos normais. Quanto ao exame físico das extremidades, ele apresenta frouxidão ligamentar em punhos e mãos, baixa estatura, hiperextensão de articulações. E no momento da anamnese, eles já tinham sido puncionado um catéter no braço esquerdo. Quanto à alimentação e hidratação, é tudo normal. Só vocês veem aqui, ele tem 15 anos, está com 17,5 kg, uma altura de 88,2 centímetros de pé, e sentado 50 centímetros. Eles fazem essa medição sentado também. A cavidade oral só tem uma malformação dentária, que são os dentes pontiformes, que é da característica da doença. As eliminações sem alterações, pele íntegra. E na avaliação funcional, mobilidade física prejudicada, ele necessita de auxílio para banho, ele não consegue começar a tomar um banho sozinho, a mãe tem que estar sempre junto, não consegue secar, não consegue vestir uma camiseta, uma blusa, ele não consegue se alimentar sozinho, tem que ter servir para ele, não consegue servir, não consegue cortar uma carne, e ele tem história de quedas frequentes, é uma média de 2 no mês, tá? Então, a morse dele ficou em 70. Sono e repouso está sem alterações, sem vida sexual ativa. Necessidades psicossociais, ele é uma pessoa bem tranquila, se relaciona bem com a família. A casa deles também, a moradia são adequadas e é uma pessoa bem tranquila. Ele não tem crenças, não tem religião, não participa de nada.
Então, a capacidade para o autocuidado é limitada e ele subestima a doença e suas limitações. Segundo a mãe, ele esquece que ele é uma pessoa que tem deficiência, ele sai correndo e quer brincar, então ele passa caindo, então provavelmente seja mais por isso que ele sofre mais queda. Não usa drogas, nem tabagismo, nem bebida de álcool. Bom, este é o nosso quadro, né, nosso caso. Então, a gente... Sim. Então, a ideia agora é perguntar para vocês, trabalhar em conjunto com vocês, para ver o que vocês acham que diagnósticos a gente poderia levantar nesse caso aqui do nosso estudo. Né? Então, a gente botou... Tem mais uns... Posso botar o segundo, chefe? Eu acho que é muita pista. É? Deixa assim, não passa aquele outro, então tá. Então, assim, vocês viram o quadro, vocês como enfermeiras do andar, o que vocês levantariam de diagnóstico principal para esse paciente, para esse participante? Lembrem-se que ele não é internado, ele é um participante que vai ficar 7 horas com a gente. Então, ele chega, tem essa história, né, de dores e coisas e quedas, mas aí a gente sabe que ele vai ficar pouco tempo, então eu tenho que priorizar algumas coisas. Então, quais seriam os diagnósticos que vocês... Dor crônica. Déficit no autocuidado. Quem dá mais? Risco de queda. Mobilidade física prejudicada. Eu acho, só para a gente assim, organizar um pouco a discussão, eu acho que as hipóteses diagnósticas, elas podem, não precisa, acho que podem ser levantadas, mas eu acho importante quem levantar a hipótese diagnóstica tem que dizer o que levou, quais foram as características definidoras, as manifestações clínicas, os fatores relacionados que a pessoa usou para poder fazer essa hipótese diagnóstica. Como é que chegaram nessa hipótese? A dor crônica, ele referiu dor articular, essa limitação articular dele, por isso que eu pensei em dor crônica. Tem que pegar o importante. Tá, eu pensei em dor crônica porque ele referiu que sente dor e essa limitação articular, essa rigidez articular, esse encurtamento de ossos. Então, por isso que eu pensei em dor crônica. Déficit do autocuidado, porque ele não consegue vestir-se, alimentar-se sozinho. Então, não deve conseguir tomar banho sozinho. Então, pensei nesses dois. O risco de queda... Eu pensei no risco de queda, porque mesmo ele ficando 7 horas ali, né, ele tem esse risco de levantar rápido da cadeira ou da cama, né, e porque ele acaba não em casa, vamos supor, ele acaba não tendo essa consciência da doença que ele tem, né, então ali ele pode cair, ele tem um risco grande de cair nessas 7 horas que ele fica. E o Morse, uma já disse que é a história prévia de queda, outra coisa também é subestimar a doença, ele não reconhece seus limites, então acho que por isso também. Mais alguém? Suzana, na verdade, é um questionamento. Ele vem para fazer essas medicações e ele já faz há quanto tempo? Ele apresenta algum efeito colateral, adverso a esses medicamentos? Como é que é? Isso é uma coisa que tem que lembrar, que nós estamos trabalhando com uma medicação que recém que foi aprovada, né? Então ela tem seu risco de reações. A gente está sempre trabalhando em função de riscos, de possíveis reações ainda. Porque mesmo que depois que seja aprovado, vai passar pela fase 4, que é quando todo mundo está recebendo e vão ainda receber as notificações de reações ao longo do uso da medicação, né? Então, ele apresentou, no MOR 2, ele apresentou algumas reações que foram resolvidas com aquelas medicações pré. Então, assim, as infusões a vazão da medicação muda a cada 15 minutos, durante as primeiras 2 horas, e depois muda a cada 30, já espaça.
Então, antes de mudar para a última mudança de vazão, ele faz mais uma medicação, mais um ibuprofeno, de novo, para evitar a reação, porque é o que ele já tinha apresentado anteriormente. Então, para ele foi adequado a medicação para a reação. Ele vem semanalmente, toda semana, uma vez na semana. Né? Passa bem. Ele tem só outras coisas assim, um herpes labial, alguma coisinha assim, a coriza que piora, nem infecção respiratória quase ele tem. Tem a rinite alérgica, que está sempre em função também com os... Como ele fica 7 horas, como tu falou, eu acho que a gente tem que focar é a reação. O resto é importante, mas eu acho que 7 horas... Oi. É que assim, eu pelo menos penso assim, ele fica 7 horas, né? Então, os outros diagnósticos são tudo importantes, a gente sabe, trabalha isso. Mas em 7 horas eu tenho que olhar a reação. Mesmo que ele fez uma vez, mas essa é uma nova vez que ele está vindo. Então eu focaria só na reação. O resto é importante, mas... Porque tem dificuldade também de intubação, né? Então isso é um problema, se a gente não tem reação, ficar de olho. Não, eu já ficaria preocupada com as reações, como a gente trabalharia isso, porque tem dificuldade de intubação, né? Então isso se ele piora, não tem como fazer o primeiro atendimento. A Adriana está lembrando que ele tem feito febre, né? Então essa é uma das reações também. Tá? Mais alguma sugestão? Eu só gostaria de saber quem que fez a hipótese diagnóstica de mobilidade física prejudicada. Tá, só queria que ela defendesse um pouquinho mais esse diagnóstico, que eu não... Não, pela mobilidade física prejudicada, eu acho que é sempre relacionado à dificuldade de deambulação que ele tem, a necessidade de sempre ter apoio, né, nessa mobilização dele. As deformidades, né, que ele tem em todos os segmentos, né? Isso. Nesse sentido, assim, que eu acho que a mobilidade física prejudicada tem que ser levada em consideração na hora da gente listar as nossas intervenções, né, com ele. É só para lembrar, ele passa pela gente por 7 horas. Tá? Eu não vou fazer nenhuma hipótese diagnóstica, até porque eu acho que tem ainda outras possibilidades, mas quando a gente faz o raciocínio clínico para pensar numa hipótese diagnóstica, eu acho que é importante o que a colega falou assim, e reforçado por outras também, de que esse paciente passa 7 horas conosco e nós temos que pensar em diagnósticos possíveis, ou seja, em termos de avaliação, o que eu vou ter que me preocupar e vou ter que estar prevenida ou para fazer algum tipo de intervenção. Então, quando a gente, por exemplo, pensa em mobilidade física prejudicada, como um dos prioritários, o que intervenções nós poderíamos fazer nessas 7 horas para resolver ou minimizar o problema da mobilidade física prejudicada? Esse diagnóstico, ora ele é diagnóstico e ora ele é fator relacionado. Então, eu acho que esse é o raciocínio que a gente tem que fazer. Então, eu quero deixar alguma coisa assim, picando para talvez assim a gente repensar um pouquinho mais sobre essa hipótese. Mas a pergunta da Suzana foi que diagnóstico se identificaria. Eu não entendi perguntando qual seria o prioritário. Pode ser. É que a gente pensou em levantar os diagnósticos, no geral.
E aí agora a gente vai pensar em que eu usaria de diagnóstico nele como participante de pesquisa por 7 horas. Eu acho que está bem focado, né? Eu acho que esse é o objetivo da discussão. Então, assim, porque quando a gente levanta um diagnóstico, a gente pensa ou em fatores de risco para um diagnóstico de risco ou em características definidoras para um diagnóstico potencial. Então, assim, na verdade, com tudo que foi apresentado, ele tem fatores de risco e características definidoras para tudo isso que foi levantado, né? Então, assim, só que agora, então, começa a vir um pouco mais do nosso raciocínio, né? Então, pensar assim, nesse paciente que fica um período curto, numa situação que tem um foco de atendimento, que é o uso de um medicamento que é potencialmente alérgico e que nós temos que tem outras possibilidades, assim, nós não podemos levantar uma série de diagnósticos, né? Então agora eu acho que em cima esses com certeza são diagnósticos que são reforçados, que têm características definidoras ou que têm fatores de risco que sustentariam, né? Mas assim, nesse caso, qual é o diagnóstico mais acurado para esse paciente nessa situação, né? Aqui tem o resumo dos... Então, só corroborando, né, e resumindo, né, eu só queria lembrar que, assim, nós fazemos também hipóteses diagnósticas, né, e depois das hipóteses a gente refina, né, e extrai dessas hipóteses aquilo para aquele caso. Então, como a Carmo disse, com certeza a Suzana apresentou evidências clínicas que dão subsídio a todos esses diagnósticos que as colegas trouxeram, mas a gente precisa refinar mais, né? Então, isso são hipóteses diagnósticas, por isso que a gente fala muito assim, não existe muito diagnóstico certo ou errado, depende do andar da carruagem. Em determinado momento, às vezes eu levanto um diagnóstico que depois eu altero para outro. Isso é assim no curso também das patologias, né, fazendo um paralelo com a questão médica também de diagnóstico, né? Então, nós estamos nesse momento aqui de hipóteses. E agora a gente vai refinar. Bom, o que nós como enfermeiros no CPC, técnicos de enfermagem no CPC, o que para esse paciente é prioritário, é primordial nesse momento, tá? Eu acho que tem mais nessa linha de refinar e talvez assim definir qual o diagnóstico prioritário, que é o que vão se concentrar todas as intervenções para serem realizadas nesse período. Eu acho que ele é um paciente que chegou relatando dor, então eu acrescentaria ainda dor aguda. Posso falar? Bom, como eu também trabalho ali um pouco no CPC, um pouco bastante, uma das coisas mais preocupantes que eu tenho em relação a isso são as reações adversas, que o paciente que entra numa pesquisa clínica, ele já entra com uma série já de diagnóstico de dor, mas a coisa mais importante ali é o uso da medicação, que a gente sabe que vai ser usado pela primeira, segunda vez, e são as reações adversas. Então, isso aí, para mim, é a coisa que mais me chama a atenção. Porque ele já... Então, a gente tem que ter todo aquele cuidado com todas as reações que vai ter, preparada, choque anafilático, edema de glote, tudo isso tem ali. Então, para mim, a coisa mais importante, e acontece. Então, é essas coisas aí que... E outra coisa que me chama a atenção, que eu tenho um pouco de dificuldade, desculpe, é assim, o paciente que permanece conosco, às vezes, por um período de tempo muito curto. Às vezes, 3, 4... É naquele momento, é ali que vai acontecer. Raramente, tu vê um paciente ir para casa e apresentar eles. Tanto é que eles saem com o telefone, eles saem com tudo bem esquematizado. Mas é ali naquele momento que a gente sabe que é nos 15, é nos 30, e dependendo da droga, a gente sabe qual é os horários que vai dar aquilo. Então... Muito bem. Temos tempo. Concordo em relação às reações.
Mas também a gente tem que pensar no risco de quedas. Esse paciente ele tem um alto risco de quedas. Então, a gente falando em diagnóstico prioritários, acho que geralmente a gente não abre um diagnóstico, a gente vai elencar alguns prioritários. Eu acho que o risco de quedas, eu acho que não pode deixar de ser aberto, em hipótese alguma. Muito bem. Então, aqui eu tinha listado os fatores que a gente levantou ali, né? O alérgeno, que é o uso da medicação, a história de alergia, mobilidade prejudicada, a história de quedas, e as características definidoras como relato verbal de dor, né? Ele chegou relatando dor, alterações esqueléticas, amplitude limitada de movimento e capacidade para o autocuidado limitada. Bom, esses são os 6 diagnósticos possíveis que a gente levantou. Até achávamos que podia surgir algum outro, mas foi de acordo com o que a gente tinha pensado. Risco de resposta alérgica seria o primeiro, risco de queda, dor crônica, dor aguda, mobilidade física prejudicada e déficit de autocuidado. Nós fomos bem generosas e pensamos em manter 4 diagnósticos, né, para esse paciente. Nós abriríamos provavelmente 4, né, sendo que o risco de resposta alérgica é o principal. E o risco de queda, na verdade, dor crônica e dor aguda, eles são secundários, né? Ele já vê, a dor crônica ele já é uma coisa que ele já trabalha e já sabe como aliviar a dor, né? Para aquele momento nós não vamos intervir, como diz a Inês, a gente não vai fazer nenhuma intervenção naquele momento. E a dor aguda se resolveria, então a gente abriu a dor aguda porque ele estava realmente com dor, a gente teria que tratar alguma coisa. Bom, então, na anamnese, quando a gente termina a nossa anamnese, a gente faz a conduta, né, a admissão no leito, puncionado a veia, instalada a medicação, quantos miligramas, quantos ml, medidas preventivas de queda, colocado pulseira sinalizadora do risco de queda, grades no leito, todos os cuidados para quedas, né, e que o paciente permaneceu em observação por 1 hora após o término da medicação, então eles ficam em observação. Conduta de educação, as orientações iniciais, a gente fornece folder e orienta sobre os direitos de participante de pesquisa para o paciente e para o acompanhante, e também da prevenção de quedas, a gente fornece o folder. Se orienta sobre medidas preventivas de quedas, né, para o familiar, principalmente, porque eles têm que nos avisar e botar a grade no leito. E se orienta sobre o sistema de identificação do paciente, o gerenciamento da dor e sobre a higienização das mãos. E uma conduta mais específica é para avisar se ele apresentar algum sinal de reação alérgica, né, que é dor, náusea, prurido, dispneia, febre. É uma sala que, na verdade, a gente não sai da sala, né, então a campainha ali é bobagem, porque a gente está ali do lado, né. Orientado após alta a entrar em contato com a equipe, se necessário, a gente sempre certifica os telefones, se ele sempre tem que ligar qualquer reação, por mínima que seja, a gente avisa eles, não é bobagem, pode ligar, tem que avisar, né, ele tem que entrar em contato com a equipe. Então, vou passar para a Adriana agora, que ela vai entrar especificamente no diagnóstico risco de resposta alérgica. Então, assim, no nosso contexto de pesquisa clínica, como a Carmen, que é a nossa colega direta, lá trabalha direto com a gente, está bem consciente do nosso dia a dia, a nossa questão maior, né, independente dos outros diagnósticos que também são importantes e fazem parte do contexto clínico do paciente, o nosso diagnóstico prioritário, não só para esse paciente, mas para todos os pacientes que entram no CPC, é o risco da resposta alérgica relacionada ao alérgeno, levando em consideração que a gente trabalha com medicamentos que estão em estudo ainda. Então, todos os nossos pacientes têm esse diagnóstico prioritário e a gente tem muita reação alérgica. Agora, recentemente, a gente está com um projeto novo da Hemato e, assim, todos os pacientes, assim, a gente ficando até 8h30, teve um dia que ficamos até quase 10 horas da noite, porque o paciente tinha reação e a gente tinha que dar continuidade e não podia interromper, e tinha que estabilizar e continua e para e vai. Então, para nós, o nosso contexto, ele é um pouco diferente das unidades de internação e dos ambulatórios, porque nós vivemos dentro de um contexto de pesquisa
e nós trabalhamos com o medicamento em estudo. Então, nós elencamos risco de resposta alérgica relacionada a alérgeno. Esse é um diagnóstico que foi publicado recentemente, agora, na NANDA, 2015-2017. Esse livro ainda não foi traduzido, ele está em inglês ainda, a tradução é nossa, minha e da Suzana. Então, domínio 11, segurança e proteção, classe, processos defensivos. E qual é o conceito desse diagnóstico, então? Vulnerabilidade a uma resposta ou reação imunológica exagerada a substâncias as quais podem comprometer a saúde. E aqui os fatores de risco. Então, alergia à picada de insetos, exposição a alérgenos, que é o nosso, nesse caso, relacionado então a medicamento, exposição a alérgenos do ambiente, mofo, pó, pólen, exposição a agente químico, alergia alimentar, ou então exposição repetida à substância alergênica do ambiente. Nós vamos trabalhar com esse fator de risco, que no caso é o alérgeno, que é o medicamento. Então, diagnóstico de enfermagem, tá? É o risco de resposta alérgica relacionada ao alérgeno, que o nosso alérgeno é a medicação, é o produto investigatório, como a gente fala, é a medicação em estudo, tá? E é o risco, então, de uma resposta ou reação que é imunológica e que é exagerada à substância. O grupo, levando em consideração Wanda Horta, necessidades psicobiológicas, que é o que a gente trabalha aqui no hospital, que é o que tem no nosso sistema, dentro da segurança física e meio ambiente. E segundo a taxonomia 2 da NANDA, o domínio, segurança e proteção e os processos defensivos. Então, quando nós pensamos em o que nós vamos trabalhar em termos de indicadores, como é que nós vamos poder medir a nossa qualidade, a nossa assistência, o resultado da nossa intervenção em relação ao cuidado desse paciente, um paciente que fica apenas 7 horas ali conosco e tem que dar algum resultado no nosso trabalho, né? Qual vai ser a nossa diferença nesse caso? Então, a gente escolheu, tinha muitos, né, indicadores que a gente poderia estar adotando nesse momento. E a gente queria muitos, mas aí a gente resolveu escolher apenas 3 para poder estar trazendo para vocês hoje. Então, o primeiro resultado seria a resposta à medicação, que para nós é fundamental, né? Então, seria o efeito terapêutico adverso da medicação prescrita. Então, o que estaria acontecendo no momento que começasse a infusão naquele paciente? Então, esse participante em questão, ele está há muito tempo fazendo infusão. Só que ele, periodicamente, ele faz uma resposta adversa, que é a hipertermia. Agora, segunda-feira mesmo, ele fez. Então, a equipe estuda, se estabelece medicações que são feitas antes da infusão, para tentar minimizar essa resposta que ele faz. Algumas vezes dá certo e outras ele faz a hipertermia novamente. Quando não tem tosse, quando não faz broncoespasmo, né, que também daí tem que tratar naquele momento. Então, qual é o indicador? A reação alérgica e a escala: grave, substancial, uma reação moderada, leve ou então nenhuma reação. Nós queremos que sempre o nosso participante nunca tenha reação, né? Nós queremos que ele entre, que ele faça infusão, a gente conclua e ele vai embora bem, mas nem sempre isso acontece. A gente tem tido umas experiências agora ultimamente complicadas lá. Principalmente quando é uma medicação nova, que a gente recém está começando, não se sabe, se espera e acontece. O nosso outro indicador, então, é a detecção do risco. Pensando na nossa atuação como profissionais lá no CPC, o que a gente pode fazer pensando no paciente, no participante que está ali conosco? Então, pensamos detecção do risco, né? As ações pessoais para identificar ameaças pessoais à saúde. O que a gente pensou nisso? Que o participante pudesse, como indicador, reconhecer sinais e sintomas indicativos de risco. Ele se conhecer para poder ajudar também no cuidado dele. Então, que nunca demonstrado, que ele nunca reconhecesse esses sinais e sintomas, ou que algumas raramente demonstrava que sabia a respeito desses sinais e sintomas, algumas vezes demonstrado, frequentemente demonstrado ou consistentemente demonstrado. Então, nós queremos que o nosso participante saia dali
frequentemente demonstrando, no mínimo, alguns sinais e sintomas, opa, isso está acontecendo, pode ser uma resposta alérgica, então eu vou comunicar imediatamente o que está acontecendo. Ai, comecei com uma tossezinha, será que é, será que não é? Não, mas vou falar, né? Ou, uma coceirinha na garganta, ou sei lá, né? Um tremor. Então ele tem que saber reconhecer esses sinais e sintomas para nos ajudar no cuidado também. O outro resultado, que também nós julgamos importante, é o controle dos sintomas. Então, ações pessoais que o participante possa desenvolver, agir, para minimizar mudanças adversas percebidas na função física e emocional. Então, qual o indicador? Obtenção de cuidados de saúde diante da ocorrência de sinais de alerta. Então, o que ele vai fazer caso alguma coisa venha a acontecer? Porque se ele vai para casa, nesse caso, esse participante ele fica conosco 1 hora em observação. Mas ele pode apresentar reações em casa também, ele pode ter respostas que vão ocorrer em casa. Então, ele tem que não só reconhecer, mas saber o que fazer. Então, nunca demonstrado, raramente demonstrado, algumas vezes demonstrado, frequentemente demonstrado ou consistentemente demonstrado. Nós gostaríamos que esse participante frequentemente demonstrasse para nós o que fazer caso ocorresse alguma coisa. Então, a nossa intervenção vai ser no sentido bastante de educação desse paciente, tá? De poder estar instrumentalizando ele para que ele possa reconhecer e atuar sobre os sinais e sintomas que ele possa vir a apresentar. Então, as nossas intervenções e atividades específicas em relação a esse diagnóstico. Então, nossos cuidados de enfermagem que existem no sistema do HCPA, e esses que estão em negrito, então, são cuidados que nós propomos que fossem incluídos no sistema, que até então não existia. Tá? Então, a partir desde dezembro, né, já está disponível para vocês. Depois eu vou mostrar adiante num outro slide que já pode ser utilizado a partir de dezembro, já foi incluído no sistema. Então, os cuidados de enfermagem. Os sinais vitais que a gente verifica, né, na admissão do paciente, do participante, e dependendo do protocolo, a cada 15 minutos, ou a cada 30 minutos, ou a cada hora, e conforme as intercorrências, até com mais frequência, chega a ser exaustivo. Às vezes, teve uma ocasião, nós tínhamos 5 pacientes com sinais a cada 15 minutos. Né? Então, terminava um, começava o outro, terminava um, começava o outro. E essa é a nossa realidade ali, e tem que ser dessa forma, não tem como ser diferente. Questionar o paciente e o familiar sobre história de reações alérgicas, esse então foi um cuidado que foi incluído no sistema. Explicar ações e possíveis efeitos adversos dos medicamentos. Então, quando o paciente entra no CPC, que ele é admitido, a gente já explica os efeitos, as reações, orienta o que pode acontecer com ele. Orientar o paciente e a família sobre os sinais de reação, solicitar sempre a permanência do paciente, do familiar ou do acompanhante junto. Qual é o objetivo? Controlar a alergia, né, dentro do cuidado, aqui a intervenção simultânea, é o controle de alergias dentro do domínio e na classe. Continuando, então, o cuidado, monitorar o aparecimento dos primeiros sinais de reação alérgica. Então, são os espirros, é o estridor, é a dispneia, a urticária, a inquietação. Teriam outros, a tosse, enfim, a hipertermia. Manter o paciente sob observação por 30 minutos no mínimo, né, após a administração de um agente potencialmente alérgico. Esse cuidado também foi incluído, assim como esse. Esses são cuidados que eles estão na NIC, tá, de 2010. E a gente pegou a NIC, então, e sugeriu que fosse incluído no sistema e eles já estão disponíveis. Disponibilizar equipamentos de urgência também é um cuidado que a gente tem, né, com todos os pacientes, mas especificamente com este participante, com estes participantes deste estudo, porque eles têm o pescoço curto, eles têm dificuldade de intubação. Então, cada participante deste estudo, eles têm uma ficha
que é feita pela equipe, dizendo qual é o tubo para esse paciente, como são, vocês viram o peso, né? O peso e a altura, qual é a dosagem da medicação, como diluir, quantas miligramas, está tudo pronto. Então, quando o participante entra na sala, a gente já disponibiliza todo o equipamento de urgência, as fichas, está tudo montado, está tudo organizado, caso venha acontecer alguma coisa para, e agora? Não, está tudo armado, porque são participantes, é um caso muito específico e muito difícil, caso venha acontecer algum problema. Então, aqui, são os cuidados, tá? Conforme a etiologia do alérgeno, risco de resposta alérgica relacionada ao alérgeno, que está disponível no sistema. Então, quando vocês abrirem, se por acaso selecionarem lá no sistema, tem risco de resposta alérgica ao látex. Esse era o que tinha, né? Comumente todo mundo está acostumado. Para nós, não era adequado esse diagnóstico. Então, a gente trabalhou junto com a COPE, e agora tem risco de resposta alérgica. E, neste caso, relacionado ao alérgeno. Então, quando vocês entrarem para, se forem abrir esse diagnóstico para o paciente de vocês na unidade, quando clicarem, vai aparecer todos esses cuidados disponíveis para serem usados no paciente. Para nós, nesse caso específico desse nosso participante, a gente elencou, né, disponibilizar equipamentos para atendimento de urgência, explicar ações dos possíveis efeitos adversos dos medicamentos, manter o paciente sob observação por 30 minutos após a administração de um agente. Neste caso, a gente mantém por 1 hora, porque é o protocolo do estudo, né? Monitorar o aparecimento dos primeiros sinais de reação alérgica, orientar o paciente sobre os sinais de reação alérgica, questionar o paciente e a família sobre história, solicitar a permanência do familiar, verificar sinais vitais. Então, foi o que nós elencamos como prioritário, cuidados prioritários neste momento. Aqui, então, é a nossa etapa de avaliação, tá? Então, com relação ao risco de resposta alérgica. Com relação ao nosso indicador, reação alérgica, o que nós desejamos? É que o paciente não tenha nunca nenhuma resposta alérgica, né? Neste caso, neste dia que a gente fez a anamnese, ele não teve nenhuma reação neste dia. Com relação a reconhecer sinais e sintomas indicativos de risco, o que nós queremos? O que nós tínhamos? Um paciente que raramente demonstrava reconhecer sinais e sintomas. Ele não tinha muito, pelo próprio histórico dele, assim, de subestimar a doença, de achar que ele pode tudo. É um paciente que sai correndo sem se dar conta que tem limitação, daí mais ele adiante ele cai. É um paciente que sobe, que ele acha que pode, né? Então, ele raramente demonstrava esses sinais e sintomas indicativos de risco dele. Com relação à obtenção de cuidados de saúde, diante da ocorrência de sinais de alerta, tá, mas e aí o que tu vai fazer se acontecer tal coisa? Então, ele raramente demonstrava também a percepção dele, tá, e agora? O que vamos fazer? Ele não tinha muita noção das coisas. Então, após a nossa intervenção, assim, de conversar, de chamar a família, de orientar, de explicar, o que nós avaliamos? De raramente demonstrado, hoje nós podemos dizer que ele frequentemente pode demonstrar quais são esses sinais e sintomas indicativos de risco. Então, hoje ele pode dizer: olha, acho que estou assim, será que não é tal coisa? Olha, está começando uma tossezinha, está começando, acho que estou com febre, acho que estou quente. Então, hoje nós podemos dizer que está aumentado para 4. Gostaríamos até que fosse consistentemente, mas frequentemente demonstrado nesse momento. Com relação à obtenção de cuidados de saúde, tá, mas e agora? Se acontecer tal coisa contigo, qual vai ser o andamento? A família, chamando a mãe também para isso. Tá, mas e se ele tiver tal reação? Qual vai ser qual andamento que a senhora vai dar em relação a isso?
Então, raramente demonstrado. Hoje nós podemos dizer que é frequentemente demonstrado, após todo esse processo educativo, de conversar e de procurar mostrar as coisas. Hoje a família sabe, e ele também, que se acontecer alguma reação, qual é o andamento, qual é a resposta, o que ele tem que fazer, o que ele tem que procurar. Então, continuamente, a gente faz esse processo de educação que lá é muito forte para nós, de orientar ao final, na alta, quando o paciente vai embora, o que ele tem que fazer, o que ele tem que esperar em casa, o que tem que ser feito. Então, observar sinais e sintomas de reação alérgica como dispneia, tosse, o prurido, a dor e a febre. Neste caso, deste protocolo, né? Outros protocolos terão outras reações. E caso venha acontecer qualquer coisa dessas, o que vai fazer? Então, imediatamente, entrar em contato com a equipe do estudo, se necessário, para dúvidas e alterações. Eles saem do CPC com o telefone, né, para entrar em contato imediatamente, num caso, entrar em contato com a equipe e procurar a emergência do hospital, num caso mais grave. Então, as implicações desse estudo clínico. A inclusão, então, no sistema informatizado do hospital do diagnóstico risco de resposta alérgica, já está disponível para todos desde dezembro do ano passado. Também incluímos os fatores de risco alérgeno e história de alergia ou múltiplos procedimentos relacionados ao diagnóstico. E também foi incluído, então, os cuidados de enfermagem relacionados ao diagnóstico, disponível para todos desde o ano passado. Outra, aqui só para ilustrar para vocês, esses são os nossos registros, tá? Que isso foi um trabalho, então, que já vem sendo desenvolvido já há quase 2 anos, em parceria com o COP. Então, quando o paciente entra para nós abrimos ali a unidade ambulatorial de pesquisa, né? Abrimos a nossa agenda do dia, a nossa agenda PPI, que é a infusão de pesquisa. Entramos na infusão de pesquisa, clicamos no nosso paciente, ele vai estar aqui, né? Clicamos nele, abrimos o histórico dele e fazemos o registro diário da evolução dele. Então, sempre nós colocamos esse resumo de caso no início de cada evolução para nos situar e saber qual é o estudo que ele faz parte. Então, nós colocamos o projeto e o título do projeto e aí começamos a nossa evolução. Isso é feito para cada participante de pesquisa que entra no CPC para fazer infusão de pesquisa. Aqui outra implicação, então, do trabalho que já vem sendo desenvolvido há mais de 2 anos lá no Centro de Pesquisa Clínica. É um trabalho nosso que foi aceito, então, para apresentação no Ascend, na Suíça, né? Vai ser apresentado agora, 16 e 18 de abril, pela professora Fátima. Eu vou mostrar aqui o pôster para vocês. Então, esse é o nosso trabalho. Então, estamos falando da implementação do processo de enfermagem em um centro de pesquisa clínica. Nós falamos um pouquinho do nosso centro, do hospital, dos nossos objetivos, das coisas que a gente faz lá. Vamos levar algumas fotos, né, aqui de nós também, do nosso centro, mostrando aqui, então, o processo, tá, das coisas como nós fazemos. Aqui as referências, tá? Apenas algumas das que nós utilizamos apenas para apresentação. Tá? Então, muito obrigada. E aqui estamos abertas às questões. Parabéns ao grupo. Acho que a inovação foi muito bem recebida pela plateia, né? A gente teve a participação de todos. E o trabalho realmente, assim, eu sou suspeita, né, para falar,
mas eu acho sensacional a atuação da enfermagem no Centro de Pesquisa Clínica. E, mais uma vez, eu diria assim que nós, na enfermagem do HCPA, a gente, de novo, está desbravando um cenário, né, moderno, que é o da pesquisa, né, mas se fazendo presente com aquilo que é o que mais nós sabemos, que é o cuidado ao paciente, e usando agora uma linguagem própria, né, dos diagnósticos, dos cuidados. E, então, isso realmente, assim, me deixa bastante orgulhosa, né? Eu estou abrindo para quem quiser ainda fazer algum comentário. A Carme. Então fala aqui no microfone. Eu gostei muito dessa inovação a partir desse estudo clínico de hoje, que a gente começou sem ter o título, né, o diagnóstico no título, e trazendo todos a participar na elaboração de hipóteses, né, sobre os diagnósticos possíveis, porque aí eu acho que a gente estimula realmente o pensamento crítico, né, sobre o que a gente enxergou da anamnese que as colegas fizeram, né, do levantamento de todos os dados do paciente, e fizemos a nossa inferência sobre aquilo, e aí a gente discutiu realmente para chegar a uma conclusão mais ou menos semelhante ao que elas que fizeram o estudo, que sabem o que estão fazendo. Eu gostei muito, achei muito melhor assim do que alguém já ia, hoje o diagnóstico é esse, né? Do que eu gostei bastante. E nada mais é o que a gente faz na nossa prática diária, né? Avalia o paciente, vê o que esse paciente apresenta, faz o raciocínio diagnóstico e elabora os diagnósticos prioritários, né? Acho que faz a gente ficar mais atento e pegando as informações. Eu queria parabenizar as meninas pela apresentação e dizer que a escolha do participante de pesquisa desse caso é bastante interessante, porque muitas vezes a gente via essas pessoas pelo hospital e não entendia muito bem o que eles tinham, o que eles faziam aqui, né? E outra questão é em relação à sala. Apesar de a gente ter essa limitação de espaço, eu acho que essa coisa didática que a Fafá fez foi muito interessante, de listar, de explicar meio que é uma aula, uma coisa mais participativa da equipe, né, de pessoas que estão aqui. Então, eu acho que foi bem proveitoso, e essa sala com esse quadro oportuniza que a gente possa fazer alguma coisa mais didática nesse sentido. Eu queria dizer que o grupo, né, o nosso quarteto aqui do Centro de Pesquisa Clínica está de parabéns. Eu acho que a COPE aceitou muito bem essa ideia. Ela não é original, né, de não colocar o título na apresentação e deixar em aberto. Isso foi uma ideia dos nossos alunos da enfermagem, porque na nossa disciplina, que é a da Fátima, a minha, da Grazi e da Miriam, os alunos que sugeriram que a gente fizesse dessa forma. A gente tem feito nos 2 últimos anos, e realmente assim tem trazido muito mais, tem agregado muito mais conhecimento e mais discussão. E já fazia bastante tempo que eu estava pedindo para a Fátima que a gente pudesse mudar esse modelo de vir aqui dar uma aula e dizer tudo que o paciente tinha, daí tu chegava no final. Eu acho que as pessoas estavam um pouco já desanimadas e cansadas, que tem umas apresentações super longas, e tu não te sente muito parte da discussão. Eu acho que hoje foi só o início, a gente pode explorar mais ainda, né? Talvez pudesse explorar um pouquinho mais o caso, mas eu acho que é o primeiro, e talvez para o próximo a gente possa ter mais pessoas que vão estar surpresas, né, com o modelo. Mas eu acho que foi super, né, bem legal a discussão. A Suzana e a Adriana estão super de parabéns, elas ficaram muito empenhadas aí nas férias, inclusive janeiro, fevereiro. O estudo vem assim sendo refinado
a cada dia várias mãos e elas estão de parabéns, assim, por estar fazendo essa extensão, assim, porque o centro de pesquisa ele faz parte do hospital e a gente tem muito no sangue, assim, o nosso papel enquanto equipe, né, de enfermagem, utilizando o processo, utilizando os diagnósticos. Eu queria dizer que os técnicos que vieram, eles são muito, assim, parceiros daquilo que a gente pensa que o paciente tem e aquilo que a gente gostaria de chegar de resultados e promove as intervenções. Então, eu acho que nós somos uma grande equipe aqui e a gente aprende junto. Então, o centro de pesquisa está ali para quem quiser visitar e ver o trabalho excelente que é a extensão do hospital. Tá? Muito obrigada a todos. Prof. Miriam. Bom, eu também gostaria de parabenizar o grupo do Centro de Pesquisa Clínica, porque foi, acho que mais, como a Fátima disse, mais uma vez a enfermagem do Clínicas tem sido pioneira, né, em outras áreas, como há muitos anos atrás se iniciou na radiologia, que não tinha, em outras áreas. Realmente é um destaque, eu tenho certeza que esse trabalho ele vai ser inovador lá também nesse evento europeu, porque é uma enfermagem que se faz aqui com uma qualidade, uma competência, né, um conhecimento que pouca gente acho que tem, tá? Bom, eu fiquei assim super satisfeita de ver onde é que vocês conseguiram chegar, porque eu peguei logo no iniciozinho, né? Quando a gente começou a fazer reuniões e a Suzana trazia já essa dificuldade de como registrar e inclusive assim até pelo contrário de não quererem que a enfermagem registrasse, né? E por serem pesquisas, enfim, com medicamentos. Então, acho que a COP tem trabalhado muito diretamente com os diversos serviços para trazer esse aprimoramento, né, esse incremento em várias áreas, o que tem sido assim, maravilhoso, né? E realmente assim eu fiquei muito encantada de ver o quanto se avançou, né, nessa área da pesquisa, e eu vejo assim que de certa forma a acreditação ela veio contribuir, né? Então isso é uma coisa, tem sido muito bom para nós. E por um lado a gente acha que algumas coisas são questionáveis, mas eu vejo que a enfermagem avançou muito, né, dentro da própria enfermagem como da equipe multidisciplinar, e eu acho que isso veio como um ganho. E especificamente do caso, eu fiquei pensando como várias ações são educativas. Nós temos aquele diagnóstico que é conhecimento deficiente, que também na ANANDA está sendo um pouco questionado se ele seria um diagnóstico ou um fator relacionado, né? Mas continua sendo diagnóstico e a gente tem no sistema, né? Então, é claro que todas essas ações, elas podem tranquilamente estar dentro desse diagnóstico, mas eu só fiquei refletindo se esse não seria também um diagnóstico que daria um destaque para todas essas ações educativas que vocês fazem. Não sei, me surgiu isso agora para a gente pensar. E eu sei que vocês estão pensando também no desenvolvimento, enfim, do diagnóstico, né, risco de reação adversa, que eu acho que é muito pertinente. E até ia dizer que, de repente, conversem com a Beatriz Yuhan, né, da radiologia, que ela propôs e já foi aceito o risco de reação adversa ao meio de contraste iodado.
E eu tenho certeza que se ela propusesse isso hoje, talvez fosse proposto para ela desenvolver de reação adversa e deixar o meio de contraste iodado como um fator de risco e não mais o diagnóstico. E eu não sei se ele já está sendo, né, desenvolvido, acho que a EMEIDA, enfim, o grupo, né, está sendo umas... ele tem que ser desenvolvido e por aqui, não tenho dúvidas. Em termos de fundamentação teórica, eu acho que a Bia pode ajudar muito, porque ela defendeu muito por que não ser risco de reação alérgica e ser adversa, em função de que nem todas as reações são alérgicas, né? Então talvez ela possa, inclusive, auxiliar nessa fundamentação, porque ela, assim, aprofundou muito isso. Tá? Então, assim, parabéns mais uma vez a todo o grupo, né? E que já vem crescendo, né? Antes era só a Suzana e uma, agora vem, e com certeza é um grupo que vai crescer, né? Tá? Obrigada. Bom, só mais uma colocação, né? Então, acho que parabenizando as gurias e dizendo que eu realmente fiquei muito orgulhosa de poder estar trabalhando com elas e de ver todo esse crescimento em termos de registros de enfermagem que a gente acompanhou desde o início, quando não era feito quase ou pouco registros de enfermagem lá, né? Então, acho que isso dá um imenso prazer. Eu acho que a gente realmente foi lapidando o estudo, né, dia a dia, inclusive ontem, né, podendo fazendo as modificações, até para dar conta do novo formato, porque ele já estava pronto no outro formato. Então, ontem nós fomos começar a levantar todas as hipóteses que vocês fizeram aqui hoje na plateia. A gente levantou tudo, recolhendo, buscando todas as características definidoras e tudo mais. Mas eu acho que ele ficou muito rico, acho que fica muito gostoso e propicia a maior participação do grupo, né? E interação, faz com que as pessoas realmente fiquem atentas e o aprendizado certamente vai ser maior. E já que esse é um dos objetivos do estudo. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é que, assim, o estudo sempre tem um propósito, ele quer gerar mudanças, e uma das coisas é trazer as inovações e o aprimoramento para o nosso sistema informatizado, né? Então, assim, depois do estudo, sempre o grupo acaba se reunindo, a gente faz mais algumas coisas, faz algumas aprovações para colocar o material no sistema. Eu quero dizer mais uma vez que as gurias foram de vanguarda, né? Porque desde dezembro a gente já fez aquilo que se faz pós-estudo, isso já foi discutido, já foi validado, já foi colocado no sistema desde dezembro. Então, essa etapa também já foi pulada, já foi apresentada aqui e os cuidados novos estão tudo no sistema. Com muita dedicação, acho que muita responsabilidade das gurias, então mais um elogio para vocês todos aí, e inclusive ampliando para as técnicas, né, que vieram junto, que participaram de uma forma tão efetiva e que a gente viu o trabalho delas lá muito bacana também. Obrigada. Ok, alguém mais gostaria de se manifestar? Então, assim, por último, eu só queria dizer que esse diagnóstico, lembrando, né, que ele não é de uso exclusivo do CPC, porque os pacientes nas unidades, né, eles podem apresentar esse risco de resposta alérgica em outras situações, né, com o uso de medicações. Por exemplo, me vem o exemplo de pacientes transplantados que iniciam o uso de, às vezes, altas doses de imunossupressores, não é? Ou até mesmo numa hemotransfusão, então, de que vocês passem a divulgar esse conhecimento nas unidades, porque, embora tenha sido apresentado pelo CPC, não é um diagnóstico criado para usar lá, ele é um diagnóstico para todos, não é? Então, sempre que houver uma situação que o paciente se encaixe, né, ele, então, está disponível no sistema informatizado de prescrição de enfermagem. Por último, também ainda, eu gostaria de lembrar a todos que quem não assinou a lista de presença que o faça e que também complete o formulário de avaliação, que ele é muito importante para nós. Tá? Muito obrigada a todos, tá? Em especial novamente a equipe, tá? Convidando para que no mês que vem vocês estejam aqui, né? Às 9 horas da manhã. Alguém tem o dia aí, Lu, na tua pastinha, por favor?
No dia... No dia 16 de abril, quem vai estar apresentando é o pessoal da unidade Álvaro Alvim. Eu e a Eneida e a Emília não vamos estar, porque a gente vai estar lá na Suíça levando esse trabalho lindo aí, né? Então, culpa de vocês que não puderam ir, a gente teve que ir para levar o trabalho, tá? Obrigada.